Irmãos, o curioso aqui, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, é o fato de que todo ele, na sua integralidade, se passa com Jesus Cristo falando acerca de diversos temas a diferentes pessoas. Mateus nos conta de que após Jesus Cristo haver instruído seus discípulos, ele parte com os 12 para outras cidades próximas dali. A Bíblia nos relata de que neste espaço de tempo, João Batista estava preso e que quando ouviu falar do que Jesus Cristo fazia, ordenou que alguns dos seus discípulos fossem até Jesus e lhes perguntasse se ele seria aquele que haveria de vir ou se deveriam esperar por um outro. Ao que Jesus Cristo respondeu a estes homens: voltem agora mesmo e contem a João o que vocês estão ouvindo e presenciando. Diga a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé. Perceba, irmãos, nenhum de nós tem dúvidas de que João Batista foi um grande homem de Deus. Aliás, Jesus Cristo logo em seguida, aqui mesmo, no capítulo 11, falará pessoalmente a respeito de João. Porém, estando João Batista preso e passando por um terrível deserto, João, por alguns instantes, se esquece da sua identidade de profeta e passa a ter dúvidas acerca de quem Jesus Cristo era. João, por alguns instantes, parece esquecer tudo aquilo que passou e passa a temer pelo pior em sua vida. Perceba, irmãos, na vida teremos altos e baixos, mas independentemente do andar aonde estejamos, que possamos sempre, irmãos, estarmos focados em Jesus Cristo e confiantes de que nada lhe fugirá ao controle. E Jesus Cristo seguia falando a respeito de João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram em palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim. Eu afirmo a vocês que viram muito mais do que um simples profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, e eu o enviarei diante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, que é o menor no reino dos céus, é maior do que ele. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino dos céus tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João Batista, todos os profetas e a lei de Moisés falavam a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, saibam que João é Elias, aquele que estava por vir. E Jesus Cristo prosseguia falando às pessoas: quem tiver ouvidos, que ouça. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas em uma praça, onde um grupo grita para o outro: nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de enterro, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho. E todos dizem: ele está dominado por demônios. O Filho do Homem come e bebe. E todos dizem: veja, este homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. E depois disto, a Bíblia nos conta de que Jesus Cristo passou a acusar as cidades aonde tinha feito inúmeros milagres. Jesus disse: ai de você, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos aqui tivessem sido feitos na cidade de Tiro e Sidom, os moradores já teriam abandonado seus pecados há muito tempo. E para mostrar que estavam arrependidos, teriam vestido roupas feitas de panos grosseiros e teriam jogado cinzas sobre as suas cabeças. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e Sidom do que vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, achas mesmo que irá subir ao céu? Pois lhe digo que será jogado no mundo dos mortos.
porque se os milagres que foram feitos aqui tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, eu afirmo a vocês que ela ainda existiria até os dias de hoje. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que da cidade de Cafarnaum. Perceba, irmãos, a ingratidão é algo que definitivamente não agrada ao nosso Deus. Quantas pessoas, queridos, quantas pessoas hoje experimentaram do poder e milagre de Deus sobre as suas vidas e, ao invés de serem gratas a Ele, preferem seguir murmurando, se fazendo de vítimas ou se achando injustiçados em suas vidas. Que Deus nos conceda o dom da gratidão, irmãos. Que possamos todos os dias sermos gratos a Ele por estarmos vivos e salvos, em razão de um Deus único e misericordioso que nos ama e se importa conosco. E por fim, Jesus Cristo seguia dizendo: Pai, eu te agradeço porque tem mostrado estas coisas às pessoas sem instrução e escondido daqueles que se julgam sábios e instruídos. Sim, Pai, tu tivestes prazer em fazer isto e me destes todas estas coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar-lhe o Pai. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sejam todos meus seguidores e aprendam comigo, pois sou bondoso e tenho um coração humilde. E o capítulo 12 do Evangelho de Mateus inicia nos contando de que, em um sábado, Jesus Cristo estava atravessando uma plantação de trigo e, estando seus discípulos com fome, passaram a colher as espigas e comer os grãos de trigo. Importante aqui esclarecer aqueles menos avisados de que nem Jesus, tão poucos discípulos, estavam furtando as espigas e os grãos. Naquela época, os campos de trigo e as terras cultivadas da Palestina eram imensas faixas que se estendiam por um longo caminho. A própria lei estabelecia, de maneira muito clara, que o viajante faminto tinha direito de fazer o que fizeram os discípulos, desde que se utilizasse das suas próprias mãos para arrancar as espigas. Porém, não poderiam fazer isto com uma foice. Aliás, um exemplo bem vivo disso que estamos falando está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 25. Diz a passagem bíblica: Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás espigas, porém na seara não meterás a foice. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 25. E a Bíblia segue nos contando de que quando os fariseus viram aquilo, eles disseram a Jesus: Os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer ao sábado. Foi então que Jesus respondeu: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isto fosse contra a lei. Pois somente os sacerdotes tinham direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que no sábado os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Pois eu afirmo a vocês que o que está diante de vocês é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as Escrituras Sagradas querem dizer quando afirmam: Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa. Pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. E tendo dito isto, Jesus Cristo sai dali e vai a uma sinagoga. E estando ali um homem que tinha uma das mãos aleijadas. Algumas pessoas que queriam acusar Jesus Cristo de desobediência à lei perguntam a ele: É contra a nossa lei curar no sábado? Ao que Jesus responde: Se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair em um buraco, será que ele não vai fazer de tudo para tirá-la dali?
Pois eu lhes digo que uma pessoa vale muito mais que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar sim os outros ao sábado. E tendo dito isto, Jesus Cristo se volta ao homem e diz: estenda a tua mão. E tendo o homem estendido a mão a Jesus, Jesus Cristo sara. Foi então que os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus Cristo. Quando Jesus soube disto, ele foi embora dali, e muita gente o seguia. Jesus curava a todos que estavam doentes e ordenava a eles que não contassem a ninguém acerca dos milagres. E a Bíblia Sagrada segue nos contando de que isto aconteceu para que se cumprisse o que o profeta Isaías tinha dito a respeito de Jesus. Disse o profeta: assim diz o Senhor: aqui está o meu servo que escolhi, aquele a quem amo e que me traz muita alegria ao coração. Eu porei nele o meu espírito, e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Ele não discutirá, nem gritará, nem fará discurso nas ruas. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim, até que a causa da justiça seja totalmente vitoriosa. E todos os povos irão depositar suas esperanças nele. E o versículo 22 nos conta de que alguns homens, tendo levado um cego e mudo, que estava dominado por um demônio até Jesus. Jesus Cristo cura e este homem volta a ver e a falar. E a multidão ficava admirada das maravilhas que Jesus Cristo realizava. Porém, alguns fariseus, tendo presenciado o milagre de Jesus, seguiam dizendo: Beelzebu é o chefe dos demônios, e é ele quem dá poder a este homem para expulsar os demônios. Mas Jesus Cristo conhecia bem os pensamentos daqueles homens. Então Jesus voltou a eles e disse: o país que se divide em grupos, que luta entre si, certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos, que lutam entre si, também será destruída. Assim, se o reino de Satanás, o grupo está combatendo o outro, isto quer dizer que este reino já está dividido e logo desaparecerá. Vocês afirmam que eu expulso demônios por meio de Beelzebu, mas se é assim, então quem dá aos seus seguidores o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu os expulso. E isto prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences se primeiro não amarrá-lo. Portanto, quem não é a meu favor é contra mim. E quem não me ajuda a ajudar está espalhando. Por isso, eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo, este não será perdoado, nem agora, nem no futuro. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutos que não prestam. Pois é pela qualidade das frutas que sabemos que uma árvore é boa ou má. Vocês são uma ninhada de cobras venenosas. Como vocês podem dizer coisas boas, sendo pessoas más? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu próprio depósito de coisas boas. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou na presença de Deus. Porque as suas palavras irão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Foi então que alguns mestres da lei e fariseus se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos ver o Senhor fazer algum milagre. Porém Jesus respondeu: Como as pessoas de hoje são más e sem fé. Vocês me pedem por um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhe será dado. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. No dia do juízo, o povo de Nínive
vai se levantar e acusar vocês. Pois eles se arrependeram dos seus pecados, já vocês não. E eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que Jonas. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo a vocês que o que está diante de vocês é mais importante do que Salomão. Quando o espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, porém não encontra. Então diz a si mesmo: voltarei para minha casa da onde saí. E voltando, encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Então sai e vai buscar outros 7 espíritos piores, e todos ficam ali, de modo que a situação daquela pessoa fica ainda pior. E isso também acontecerá com esta gente má de hoje. E por fim, o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. A Bíblia Sagrada nos conta que, estando Jesus ainda falando ao povo, a sua mãe Maria e os seus irmãos chegaram e do lado de fora pediram para falar com Jesus. E estando Jesus ciente disto, responde: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estando Jesus apontando para os seus discípulos, diz: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do Pai, que está no céu, é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Compreenda, irmãos. Não entenda mal esta última afirmação de Jesus Cristo quando ele pergunta: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Jesus aqui, irmãos, na verdade, faz um convite universal a todos aqueles que quiserem o seguir. Jesus afirma: aquele que faz a vontade de Deus e anda nos seus caminhos. Então estes serão meus irmãos e minhas irmãs. Jesus aqui, irmãos, perceba, em absoluto, não está rechaçando seus parentes, mas sim, Jesus Cristo aproveita a oportunidade para complementar aquilo que estava ensinando aos demais. Irmãos, dando continuidade ao nosso projeto de bem aplicar estes conhecimentos às nossas vidas pessoais. Os capítulos 11 e 12 do Evangelho de Mateus nos trazem ensinos maravilhosos da parte de Jesus que devem necessariamente ser integrados no cotidiano de nossas vidas. Existe uma característica, uma qualidade fundamental que nunca poderá fugir da sua mente. Quando você estiver firmado na pilastra, na pedra fundamental chamada Cristo. Quando você verdadeiramente aceitar Jesus e o reconhecer como seu único Senhor e Salvador, então compreenda, irmão, que você agora será feito um com Ele. Ser salvo significa já agora estar reconciliado com Deus. Ser salvo em Jesus significa que as tuas acusações do passado, elas foram perdoadas, e o que você precisa agora é iniciar um novo tempo de santificação junto ao teu Senhor. O salvo recebe a presença do Espírito Santo sobre si, um poder que vem do céu para te capacitar e te blindar em Jesus contra todas as intempéries da vida. Perceba, irmãos, quando João Batista, um dos maiores profetas que este mundo já viu, tirou os olhos de Jesus e olhou apenas para as suas circunstâncias, ele se viu tão aterrorizado pelo momento que teve dúvidas acerca de quem ele era e acerca de quem Cristo era. Jesus nos orienta a olharmos para Ele, irmão. Jesus nos orienta a imitá-lo em todas as suas características e qualidades. E tudo o que Jesus mais fez, quando se fez homem e habitou entre nós, foi justamente adorar o Pai de todo o seu coração, força, alma, entendimento e ser fiel a Ele sobre todos os aspectos, inclusive quando da sua injusta cruz. Quando eu trago o exemplo da fraqueza momentânea de João, por favor, irmãos, me entendam. Eu não estou aqui a condenar o grande profeta João Batista, em absoluto. O que eu quero lhes dizer é que as provações, os desertos, as dificuldades que encontraremos aqui neste mundo são verdadeiramente pesadas e muitas vezes serão difíceis de se carregar. Porém, irmãos, quando a provação vier, e ela virá, ao invés de duvidar, creia com todas as tuas forças.
ao invés de entregar os pontos ao inimigo. Ore mais, busque a Deus, leia da palavra, procure por edificação espiritual sobre a tua vida. Jesus tem poder para te transformar e te blindar sobre qualquer situação. Se a salvação em Cristo não nos impede de eventuais problemas neste mundo, ao menos ela nos traz saúde emocional e espiritual. Quantas vezes, irmão, quantas vezes nós presenciamos na Bíblia Sagrada Jesus dizendo a milhares de pessoas: a tua fé te salvou. Uma das características do salvo é entender que se estamos vivos, então precisamos estar em Jesus Cristo. Nunca esqueça da sua identidade com Jesus, irmão. Você é um escolhido por Deus. Você faz parte do povo eleito, santo e único, que Deus reservou para si. Até o próximo vídeo.